Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Thiago Kempen. Episódio número 161 do nosso Odontocast, o nosso podcast semanal voltados aí agora exclusivamente para laboratórios de prótese do Brasil, do mundo. Hoje ouvido em quantos países, Thiago? Em 23 países, Cogutti. Tem Arábia Saudita? Tem Arábia Saudita. Tem Colômbia? Tem França? Tem Alemanha? Tem esse povo todo, cara. A Alemanha é o terceiro país. Americanos, americanos, né? Tem bastante também, né? Tem bastante. Tem Rússia, Desculpa, a inclusive. Alemanha é o quarto, os Estados Unidos é o terceiro, o segundo é Portugal. Que maravilha, né? E sabe que hoje eu estava reunido com um amigo nosso aqui, direto nos Estados Unidos também, né? Fazendo uma consultoria lá e vendo aí como é que está a eleição aí do midterms nos Estados Unidos, né? Diz que lá o bicho está pegando também, né? E a gente falando de prótese, né? Olha que coisa bacana, né? É a gestão e a prótese do Brasil sendo falada aí pelos quatro cantos do mundo. Então vamos lá, episódio número 161, para você que nos acompanha, já sabe de tudo isso que eu estou falando, mas para você que não nos acompanha e está na prótese, dica importante, nós temos muitos conteúdos gratuitos, nós temos aula, por exemplo, sobre precificação, como formar sua lista de preço do laboratório, aula sobre controle de estoque, totalmente sem custo. Depois a gente vai fazer aqui um merchanzinho aqui, mas no próximo dia 20 nós vamos ter o lançamento da segunda turma do nosso curso de gestão do laboratório lucrativo. É a segunda turma que nós vamos abrir no dia 20 de novembro de 2022. Então, muita coisa boa acontecendo e também você pode acessar vários outros conteúdos no nosso Instagram. @comunidade K2Go. No Facebook. facebook.com/comunidade K2Go. E no YouTube. youtube.com/comunidade K2Go. Tiago, temos mais um super convidado que está aí na prótese digital, na prótese do Brasil e do mundo, fazendo a diferença no ABC Paulista, meu amigo pessoal. Já passamos poucas e boas, tanto na questão pessoal como profissional, né? Desde eu estar esperando ele para uma palestra, ele falou que quase perdeu o voo porque bateu o carro. Teve tanta coisa, mas assim, né, antes de entrar nos assuntos, qual que é o nosso tema de hoje, episódio 161? E quem é nosso convidado, Thiago? Hoje, para falar sobre os desafios da mudança de cultura no laboratório, nosso grande amigo Fabiano Santolin. Seja bem-vindo, meu querido. Bem-vindo, Fabiano. Fabiano. Gente. Obrigado a todos aí que estão nos assistindo. Obrigado pelo convite, né? Muito grato, muito feliz por poder estar aqui conversando com vocês, batendo um papo. Espero que a gente tenha aí bastante assunto, além do nosso passado, mas que agregue a quem vai ficar com a gente na live. Confesso que é um imenso prazer, eu estou totalmente na minha zona de conforto em falar com vocês, por serem meus amigos, e falar sobre o tema, né? Que é um tema que eu busco superar cada dia, enfim, cada passinho por passinho, mas de maneira bem concreta, né? Então vamos compartilhar um pouquinho sobre mudança de cultura, né? O que aconteceu na vida do Fabiano. Lembrando, pessoal, que assim, o laboratório hoje ele é uma célula à parte, mas muita coisa tem que acontecer na cabeça de um gestor, né? E os meninos aí, eu me sinto em ótima companhia para falar sobre isso, né? Então, coisa boa. Vamos iniciar. Agora falando desses perrengues aí, bem rápido, né, Cogutti? Você me fez lembrar uma coisa muito engraçada, cara, que foi um dos maiores perrengues da minha vida, foi esse aí, cara. Eu aprendi uma coisa com essa lição. Tudo é lição, né? Quando você citou aí que eu quase perdi o voo, que eu fiquei sem a aula, enfim. A primeira lição do Fabiano foi, cara, não deixa as coisas para a última hora, né? Porque, de fato, não me preparei para aquilo, né? Tratava-se de um evento lá em Balneário, né? Exato. Para 250 pessoas, tinha até uma apresentadora da Globo fazendo a abertura, né? Eu te esperando e você, né? Pô, acabei de bater o carro, no aeroporto, falei, cara... Não, e a gente já começa... Olha que eu consigo falar sobre gestão, mas falar sobre o que você fala, né? Mas eu não vou conseguir falar. Vamos parar para pensar e já iniciar a live com essa, pegando um ganchinho nessa história, né? O técnico, naquele momento, lá atrás na minha carreira, eu não era preparado para falar para 250 pessoas, né? O técnico, ele não é preparado para se expor dessa forma, nem todos Você mandou são, bem, né? Você mandou bem.
Cara, fiz o meu melhor, mas assim, tecnicamente falando, muito bem preparado, a aula muito bem preparada, entretanto, sem muita vivência com compromissos grandiosos, né? Um evento daquele tamanho, por trás de uma grande empresa, grandes parceiros, enfim. E aí você é pego de surpresa, graças a Deus deu tudo certo, né? No 48 do segundo tempo. Não, esses desafios só aparecem quando a gente está preparado, viu? Pode ter certeza, né? E às vezes aparecem de maneira meio assustadora, mas é porque você está preparado. E eu tinha certeza Sim. disso, por isso eu não pestanejei na hora de te convidar. E graças a Deus deu tudo certo. E aí, gente, só antes de entrar no tema aí, né, que eu já vou passar aí para o Thiago, mais um perrengue aí, que depois eu lembro que a gente tomando cervejinha, bom, você lembra, né, o Rafa aí, o teu sócio na época, quando juntava eu e ele para conversar, o pessoal do lado assim ficava assim de, pô, esses caras são de qual planeta, né? Porque não é possível, né? E daí naquela noite, quando a gente foi, depois que relaxou, baixou a poeira, se fez a palestra, mandou bem, né? Eu lembro que a gente foi brindar um chopinho e falei assim, Fabiano, você acredita no princípio hermético da vibração? Você acredita no princípio hermético da vibração? Cara, você recebe o que você vibra, né? Você estava vibrando aquele SD e começamos a filosofar, né? Você ficou puto da cara, mas enfim, né? São as curiosidades aí, né, que a gente tem, né? Mas, assim, falando sobre cultura de laboratório, como você bem já começou aí a dar o pontapé inicial para o nosso bate-papo de hoje, Fabiano. São mudanças que começam na nossa cabeça mesmo, né? Uma mudança de cultura. Sim. Essa cultura tem que começar na cabeça do dono. Porque até assim, o Thiago sabe disso, a gente está passando aí de quase 170 consultorias já, né? Fora aquelas que a gente não cobrou durante a pandemia, ou consultorias spots, assim, aí já passa de, eu acho, umas 400, a gente não tem controle de todas. Mas assim, uma coisa é certa, quanto maior o envolvimento do dono do laboratório no processo da consultoria, melhor resultado ele tem. E quando eu falo envolvimento, por exemplo, né, tem que virou um grande amigo agora, o Ian Barroso, por exemplo, lá de Fortaleza, né? Daqui a pouco, se ele estiver nos ouvindo aqui, vamos mandar até um direct aqui pro Ian, que se ele estiver de boa lá na bancada, se não estiver dando curso, ele vai acessar aqui. E o Ian, cara, ele tem lá 5 funcionários, tem lá anexo a uma clínica também, né? Ele é dentista, protético, professor aí bem renomado já no Brasil, tá junto com o Gino, estão lá fazendo lançamentos de curso e tudo mais. E nós estamos em consultoria com ele, está indo agora para a 3ª rodada. Ele não fica no laboratório para as nossas reuniões, não fica. Ele fica num ambiente reservado, total atenção, anotando tudo, sem interferência externa. Então, assim, eu falo, cara, não tem como dar errado, né? Porque o envolvimento é do dono, e ele é o único dono daquele negócio lá. É ruim quando a gente está numa reunião falando sobre um tema tão importante como gestão, como custos invisíveis, precificação, política de cobrança, processo, qualquer coisa, né? E você vê assim que o protético está lá na bancada, assim, meio de lado, né? E mexendo, né? Fazendo uma aplicação, fazendo um desenho. Eu digo, cara, vai dar ruim. Às vezes eu dou até tapa na mesa, né? Falei, cara, presta atenção. Se você não puder agora, você já pagou, você está me pagando. Não tem problema nenhum de você terminar aí o teu trabalho e a gente marcar na semana que vem, mas agora eu já não admito. Por quê? Por causa do nosso selo de qualidade. Para nós, os laboratórios que estão mais crescendo no Brasil, né, nós temos casos belíssimos aí, né, depoimentos. Então, assim, agora eu estou exigindo, estou dizendo, cara, se você não tem tempo, ou se você não está bem, não tem problema, a gente remarca, as reuniões são gravadas e tudo mais, né, mas é importante que esteja de corpo e alma presente. Concorda, Thiago? É isso aí, meu querido. Antes de começar a falar aqui, já que vocês compartilharam aí um momento junto com o Fabiano, eu quero compartilhar um comigo também, que eu fui zoado pra caramba, né? Eu tinha mais ou menos uns 2 meses de prótese, né? Eu tinha um conhecimento absurdo sobre o mundo da prótese nessa época, com 2 meses de profissão. Mas já sabia que era estratificação, né? É isso, pô, acabou de dar spoiler, cara. Que cara chato, né? Pensei que você ia falar outra coisa. Eu fui fazer o curso em Curitiba, lá com a Alain Vicentini e tal. Eu tive o grande prazer de ter o Fabiano, o Flávio e o Fernando, o outro irmão também, não é? Fernando. E o Fernando Santolin estavam lá.
fazendo o curso junto comigo também, e aí eu não entendia nada de prótese, né? Eu estava vindo do direito, todo mundo falando estratificação para cá, estratificação para lá, e você reduz o coping para poder estratificar. Eu falei, gente, levantei a mão, né? Com toda a humildade do mundo, desculpa a pergunta, eu estou vendo que vocês entendem muito bem sobre isso, mas o que é estratificação? Aí todos riram, me zoaram pra caramba. Um curso avançado, né? De prótese. Aí todos riram, me zoaram pra caramba, né? E ninguém me respondeu. Eu falei, não, calma, gente, eu tô falando sério, o que é estratificação? E aí eles me explicaram o que era aplicar cerâmica. Eu falei, pô, cara, mas por que não pode chamar de aplicar cerâmica, né? Tem que chamar de estratificação. E aí acabamos todo mundo rindo, se divertindo, e virou uma turma bem legal, né? Se a gente for pegar aí daquela turma lá, saíram, se eu não me engano, 3 speakers da Straumann, né? Então, Sim. foi uma turma boa do Alain Vicentini ali. Então, e aquela época lá da AMAN, eu achava muito legal esse movimento de educação que a AMAN trouxe, de tirar aquela pessoa que comprou a fresadora, né, ou o cadista que fosse executar os serviços, tirar ele ali do laboratório, levar lá para Curitiba para fazer um treinamento com outras pessoas. Isso faz uma diferença muito grande, porque, e aí é relacionado ao que você está falando, né, Kogut? Porque eu fiz dos 2 jeitos o treinamento. Eu já fiz em loco, dentro do laboratório, e também fiz lá com o Alan no centro de treinamento. Eu já devo ter feito, sério, uns 5 ou 6 treinamentos lá em Curitiba, né? E a diferença do tanto que você presta atenção é absurda. Dentro do laboratório, por exemplo, você tem telefone. Eu era o funcionário na época, meu pai, que era o meu chefe, ele falou, ó, vai produzir, filho, quero saber que você está fazendo treinamento, pega os trabalhos que tem aqui e vai fazendo treinamento, né? Então, você acaba não conseguindo aproveitar ao máximo. E a mesma coisa acontece durante, por exemplo, uma consultoria ou um curso online que você estiver fazendo. Por quê? Porque os protéticos, eles têm o costume de conversar, bater papo enquanto está trabalhando, isso é normal. E você consegue fazer isso, bater papo, mexer ali na bancada, ir aplicando cerâmica, estratificando, né? Colocar no forno, qualquer coisa do tipo. Você consegue fazer isso. Só que uma coisa é você conversar e outra coisa é você prestar atenção de fato no que a outra pessoa está falando. Quando você está batendo papo, é tranquilo. Mas quando você precisa, por exemplo, aprender alguma coisa, igual numa consultoria, você tem que parar e prestar atenção naquela pessoa, né? Como é que você vai, por exemplo, assistir uma aula e ouvir um áudio do WhatsApp e saber o que está ali, né? E só que também é muito comum que durante a consultoria ou aula, a pessoa está lá, a gente vê, né, a câmera aberta e está lá na bancada de lado, mexendo ali e falando Aí a gente já pega, né, Fabiano? Já fala assim, ó, aqui, não, que legal, você entendeu? Tem alguma dúvida? Não, não tenho não. Então me explica, por favor. Aí o cara já fica, né, opa, nossa, pensando bem, não ficou tão simples assim e tal. E isso tem a ver com o nosso tema, porque isso é uma cultura que a gente tem no mundo da prótese, né? O protético acredita que ele é multitarefas e acredita que por ser multitarefas ele tem uma capacidade produtiva muito mais alta, ele consegue fazer muito mais coisa e que ele é o melhor, né? Hoje a gente teve uma conversa de consultoria interativa, que é a consultoria gratuita que a gente oferece para os possíveis clientes de consultoria, né? É igual quando você vai no médico, você vai fazer uma consulta para entender o que você tem. A gente oferece uma consulta gratuita para entender o que cada um tem. E aí, conversando com esse cliente hoje, eu falei com ele, olha, o que é interessante é que a gente tem uma sensação de que trabalha e no final do mês não sobra dinheiro nenhum. Mas a gente também tem a sensação que é o super-homem. Eu sou melhor estratificando no laboratório, eu sou melhor criando os pedidos no laboratório porque o meu é mais completo, eu sou melhor conversando com o dentista porque o jeito que eu converso é melhor do que o do meu funcionário, eu sou melhor planejando o trabalho, eu sou melhor controlando a qualidade, eu sou melhor fazendo o enceramento. Centralizador, né, cara? É centralizador pra caramba e acredita que é o super-homem. Coloca a capa e fala, eu sou melhor do que todo mundo, né? E pode até ser, eu não estou falando que você não é, mas isso não te ajuda a ser mais produtivo ou ter mais qualidade de vida. E isso passa por uma mudança de cultura muito forte, Fabiano, que você passou, na verdade, né? Você, como técnico ali, teve diversas experiências diferentes, né? Muitas, cara, muitas. Bom, é impossível a gente bater esse papo hoje se eu não compartilhar um pouquinho dessas experiências com vocês, né? Assim, o técnico, eu estava ouvindo vocês dois falarem, né? E vocês vêm de uma formação diferente, né? Cultural, inclusive, às vezes familiar para muitos que estão aí nos assistindo, que também são técnicos, alguns administradores.
E hoje eu consigo ter uma miscelânea de um pouco de tudo, ok? Mas não estou igual o Pato. Eu consigo focar um único processo que eu Não me esqueceu, dedico hein? para fazer com excelência, mas eu já fui um pato, cara, literalmente, né? Eu já fui literalmente esse pato. Mas Explica o que que é o pato, senão o pessoal vai ficar boiando. O que que é o pato? que você faz de tudo, nada, né? Voa, mas não faz nada direito, né, cara? Você, enfim, Exatamente. tenta fazer diversas tarefas, entretanto, nenhuma delas com consistência, que eu acho que é a base de tudo, né? Muita gente me procura e fala, Fabiano, pô, cara, você conseguiu aí, é óbvio, de longe, não consegui sozinho, mas você conseguiu montar uma empresa, a empresa hoje tem 12 anos, e, pô, hoje um dos maiores laboratórios do Brasil no sentido de produtividade, porém, no sentido administrativo, a gente está ali junto com outros grandes 10, 20 laboratórios aí, bem espalhados no nosso Brasil. Como que você fez isso? Pô, eu sofro tanto. E aí você vai tentar ouvir a história dessa pessoa e ela está presa em uma raiz de quando ela iniciou o trabalho, né? Putz, eu não consigo tirar aquelas amarras, o cliente só quer o meu trabalho. E não tem problema, a gente vai falar um pouquinho à frente sobre isso, mas tem um caminho para que a gente possa construir algo e chegar nesse ponto, né? De alguns clientes, eu ainda pôr a mão, enfim. Entretanto, existe uma questão aí que é o ego, né? Quando eu comecei na prótese, Thiago e Kogut, eu só desenhava, eu fazia desenhos, família humilde, não tinha uma condição financeira muito grande para poder até inclusive estudar, né? E aí eu desenhava bem, um dentista me deu a oportunidade de entrar na prótese, e quando eu percebi que eu conseguia levantar um dente na mão, eu me achei um artista, né, cara? Falei, nossa, eu sou muito foda. Tirar do pó aqui, eu trabalhar com isso e levantar cores, profundidade, cara, eu vou conseguir fazer esse negócio e é único. Quando eu conheci a prótese de verdade, né, que eu entrei em um laboratório de produção com mais 13 técnicos, né, tive a oportunidade de ver outras mãos trabalhando, eu percebi de fato que eu tinha um talento nas minhas mãos. Entretanto, cara, eu olhando para o lado, tinha pessoas muito, muito bem na prótese que não tinham talento, mas tinham disciplina. E aquilo já me estralou de uma maneira diferente, assim, pô, cara, a pessoa não tem que ser um talento para conseguir um resultado. Ela tem que ter disciplina. Hoje a minha cabeça, ela vai mais para esse lado, ok? Mas eu tive meu momento de ego, onde eu achava que eu sabia fazer tudo melhor que todos. Que é aquele momento que eu administrava, eu entregava o trabalho, eu fazia o atendimento. E não está errado se o técnico escolher fazer algo assim, por um determinado número de dentistas menor, ok? Mas até, assim, foi muito recente que eu enxerguei essa divisão entre dois tipos de trabalho na prótese. O ateliê e um laboratório de produção, né? Uma empresa, de fato. Então, isso é recente. Nós estamos aí em 2020, acho que foi essa quebra de paradigma. Caiu a assim. ficha, caiu a Eu ficha. falei, nossa. E assim, graças a uma sociedade que hoje não existe mais, né? Eu absorvi meus dois sócios junto ao meu irmão, nós éramos em 4, né? Mas um pouquinho antes a gente havia feito uma fusão de 2 empresas e eles tinham uma especialização mais administrativa, ok? E aí, por osmose, né, você vai trocando, eles aprenderam um pouco de prótese, eu aprendi um pouco de administração, você vai entendendo que um negócio, ele só se torna orgânico quando não existe uma dependência de uma única mão de obra. E essa foi um dos maiores desafios da minha vida, né, eu quebrar essa cultura dentro de mim, né, que acho que é o tema principal. Fabiano, como assim, cara? Eu vejo vários técnicos muito talentosos, que vão bem até 6 funcionários, até um faturamento Y. A partir daí, essa pessoa ela se torna escrava do próprio negócio, né? Então, assim, obrigatoriamente, quando ela... O que eu quero dizer com isso? Quando ela cresce um pouco mais, o faturamento dela cresce um pouco mais, tudo cresce, contratações. E a única coisa que piora é a qualidade que essa pessoa entregava, principalmente se é um técnico diferenciado.
Então você começa a ter retrabalhos, prejuízos, enfim. Meu, quando você treina o time, alguém vai lá, sai, você volta a ser o ponto principal de um negócio. E isso aconteceu comigo sem brincadeira, umas 4 ou 5 vezes já, fácil, em 12 anos, né? Entre esse ponto de ter que voltar para uma estação de trabalho porque eu era o ponto-chave do meu negócio. Então, veja, aos que nos assistem, né? Recentemente eu conversei com um amigo que tem, acho que o Pacelli está com o quê? Uns 70 anos? Nosso amigo Pacelli, gente. E o Pacelli abriu para mim que o ceramista-chefe dele, que inclusive estava com ele há anos, resolveu montar o laboratório dele. Cara, ele estava desesperado, porque ele tinha que voltar para a bancada. Percebe que, assim, tudo bem se isso for emergencial. Na minha cabeça, é a natureza do dono. Ele vai tentar salvar o negócio. Mas isso não pode ser... não pode vir para o negócio de maneira definitiva, uma regra. Pode ser uma exceção, mas não pode se tornar uma regra, né? Exatamente. Exato. Não pode se tornar uma regra, cara, porque senão o cara vai virar escravo do próprio negócio. Só que assim, chegar até aí, construir um negócio orgânico, levou muito tempo, porque não se trata só do meu mindset. Se trata de uma construção no mindset do meu time, né? Hoje nós fazemos aqui no laboratório reuniões semanais, onde eu tento mostrar para o time que a administração da nossa empresa ela vai muito além de entregar um dente bonito. Muito além, cara. Muito. A gente tem a parte tributária, que o Kogut dá aula sobre isso, né? Que o bicho não tem nem que falar, mas, que é muito pesada no Brasil, né? Sobre um empreendedor. Aí agora, então, que a gente nem sabe o que vai acontecer no nosso país, enfim, mais um ponto a se preocupar. Nós temos aí uma diversidade de situações que nos bloqueiam para que a gente possa atingir um crescimento junto e orgânico, né? Tanto que, alguns momentos da carreira, quando eu comecei a crescer demais, eu pensei em retroceder. É o primeiro pensamento do técnico. Cara, eu vou ganhar mais sozinho. Essa é clássica. Clássica. Eu tenho certeza que... E é verdade, viu? E é verdade. É verdade. Quando você está assim, sem rumo, você ganha mais sozinho. Você ia falar... Você tirou da minha boca, Kogut. Hoje, que eu construí 2 formas de trabalhar dentro de um único negócio, eu percebo que a linha de personalização, ela pode sim, dentro da nossa área, ainda, vou pôr entre aspas, atingir um valor agregado maior. Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Que os técnicos que trabalham de maneira artesanal, mais ateliê, a sobra é maior, eles têm um menor número de problema, eles conseguem entregar mais, eles têm mais qualidade de vida. Só tem um problema aí na equação para mim, né? Que a gente vai lá para 2016 aproximado, quando eu comprei o meu primeiro sistema CAD/CAM. Hoje nós temos 4 sistemas CAD/CAM, 4 impressoras, 22 pessoas trabalhando no nosso laboratório. Só tem um único problema de ser só. Eu sou um negócio. Né? Em 2019 eu tive um infarto. Acho que a grande maioria que nos assiste deve saber, são amigos, enfim. Eu lembro. E aí eu fiquei lá 7 dias na UTI. Sabe qual foi a sorte? Assim, tudo bem que eu já tinha uma equipe para segurar um pouco, dar uma retaguarda, mas eu fiquei 7 dias na UTI e a sorte foi em dezembro, cara. Então a gente estava com o laboratório fechado. Mas não faz sentido nenhum eu ser um negócio. Eu tive ali 7 dias na UTI para pensar, fazer uma reflexão sobre eu não posso ser o pivô disso aqui. São 20 famílias que têm que trabalhar junto para que a gente possa, então, tornar isso orgânico. Em 2016, quando eu resolvi crescer, eu fiz um retrocesso no meu ego. Então, voltando lá para trás, quando a gente estava falando de ego. Quando eu percebi que eu cheguei no meu topo de produção só entre aspas, porque estávamos em 5 pessoas, igual o Ian, eu entregava um trabalho super personalizado, fotografia, vídeo, só que eu não conseguia passar daquele teto de produção.
E aquilo já estava me consumindo, porque como eu tinha que contratar, investir, e me deparei com 4 contratações de técnicos que queriam ganhar mais do que eu, inclusive, esse é um outro problema que a gente já vai falar aí, né? Eu não conseguia suprir as necessidades de um negócio, né? Então, pô, eu tenho uma oportunidade de mercado, onde é um mercado muito bom, é um mercado muito bom, né, cara? Uma inadimplência zero, enfim, a gente tem diversos fatores aí que a prótese traz como benefício, como negócio, e só que eu quero explorar mais, eu quero crescer mais. Então, veio a ideia de comprar a primeira máquina. Só que aí eu tive um problema, porque quando compramos a primeira máquina, eu percebi que sobrava menos, cara. Puta, e aí é o problema do técnico, porque imagina só, para um artista, ele se dedicar a fazer um crescimento de uma estrutura e se anular. Então, essa foi a primeira vez que eu senti ali, lá em 2016, 2017, um impacto muito forte no meu eu, né? A gente está falando de quebra de cultura, então eu tenho que falar um pouco sobre o que eu senti naquele momento, que acho que foi a grande proposta do Thiago e do Kogut quando eles me convidaram. Cara, deixa o técnico se identificar com o que você sente. Eu acredito fielmente que tem muita gente que se identifica com essa situação. O cara, ele se frustra. Porque o que aconteceu? Eu tinha que me dedicar a pagar a conta, a fazer a empresa crescer de uma maneira saudável, ou seja, abrir empresa, contratações corretas, todo mundo em CLT, num mercado que paga comissão, tudo errado, né? Enfim, ainda não é errado, mas sem fazer conta, né? Cara, não, quando eu falo errado, eu falo da maioria, tá, gente? Não falo de todos. Mas sim, errado, porque eu acredito, é a minha forma de pensar, que se você tem alguém dentro da sua empresa ganhando comissão, essa pessoa tem que ser PJ, cara. Não dá para você... Como é que você vai comissionar alguém, CLT, dentro de carteira, pagar todos os benefícios e ainda dar uma comissão de 20%, 30%, que é o que os técnicos querem ganhar? Não faz sentido, cara. Mas a gente já vai falar sobre isso, né? Aí vocês dão sua opinião aí, porque live é isso, né, cara? A gente vai trocando ideia, que vocês também entendem muito bem dessa parte. Enfim, aí esse foi o momento da primeira quebra em mim. Pô, cara, eu não tô feliz, Mas beleza, é por um bem maior. Sabe aquele negócio? Eu vou me dedicar durante alguns anos. As coisas vão melhorar, né? A gente sempre acha que as coisas vão melhorar. Pô, cara, e aí a gente sempre tem surpresas, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um ano, né, gente? Então, o que aconteceu? Eu tava com aquela ideia fixada na minha cabeça. Eu preciso construir um negócio orgânico que me dê um pouco menos, se for o caso, mas que me dê um conforto de saber que eu não sou necessário, literalmente, naquele negócio para que ele funcione. Eu estava atrás dessa ideia. Em 2018, a gente fez uma fusão de 2 empresas. Na época, eu tinha Dent Design, o Rafa e o Dani tinha o Evolve, né? E eles tinham uma dificuldade que era inversa. Olha que doideira. Eles não eram técnicos, eles são administradores e eles não tinham a mão de obra, que é um problema na nossa área, a ausência de mão de obra. O gargalo, acho que é educacional. E aí nós resolvemos então juntar, porque eu não tinha poder de investimento para crescer rápido, ok? Então eu tinha a ideia, eu tinha um negócio bem montadinho, muito bem estruturado, eu gerava mais lucro que a empresa deles, com 10 vezes menos o investimento que eles tinham feito. Então a gente sentou aí num bate-papo igual aquele do bar, meninos, que a gente montou o podcast, a gente fez uma fusão de milhões, cara, olha que loucura. E deu certo, cara, deu certo. Sempre existem lições, sempre existem pontos bons a se aprender com eles, mas deu muito certo até a pandemia, que foi um estágio onde eu me frustrei 4 vezes mais do que 2017, porque imagina só, nós fundimos 2 empresas, explodimos, tínhamos a parte administrativa como encabeçando o nosso negócio, tínhamos uma parte técnica encabeçando o negócio, eu entendendo sobre a parte prótese, o Flávio entendendo muito bem sobre software, computador. Nós estávamos com 3 máquinas rodando 48 horas, sabe? Tipo, a Datron, que é a única no Brasil, ela teve uma vez que ela rodou um final de semana inteiro.
A gente deixou na sexta-feira lá rodando, quando chegamos segunda-feira tinha 10 barras usinadas. Foi, acho que o final de semana mais feliz da minha vida, porque eu ganhei dinheiro sem fazer praticamente nada, né? Enfim, isso foi em 2017, a fusão 2018, né? 2020, eu vindo de um infarto veio a pandemia, imagina só. Cara, pensa num cara que queria largar tudo, né? E novamente, uma quebra de cultura, porque eu pensei, pô, cara, aquela ideia lá atrás, inserida na minha cabeça, de que eu era único, ela continua até hoje, cara. Olha que doideira. É um comportamento repetitivo, é um pensamento repetitivo. E de fato, eu sou o único no planeta, como todo ser humano é. Mas eu tô falando na prótese, na profissão, de antes pensar que eu era autossustentável para tudo. Qualquer probleminha eu já pensava, cara, eu vou vazar, eu vou abandonar o barco, eu vou pular fora, eu vou remar sozinho, né? Isso me assombrou durante muito tempo e só saiu da minha mente de remar sozinho, de fato, e deixar o barco afundar há 6 meses atrás, cara. Porque passamos a pandemia, absorvemos os nossos sócios e depois que nós absorvemos numa negociação, a gente acabou comprando a parte deles, eles saíram da área. Eu e o Flávio, durante um ano aí, trabalhamos igual uns loucos para sustentar um mega negócio que nós tínhamos criado. Então esse é o lance, sabe aquelas amarras que eu falei que o técnico depois não consegue se soltar? A gente está falando exatamente disso. Acho que alguns aí devem se identificar com essa questão. A gente investe muito para chegar ali na frente. As algemas de ouro. Eu comprei 3K de campo, pô, lindão, cara. E agora, se der uma pandemia aí, você tá enrolado, cara. Você vai ter que trabalhar 4 vezes mais para pagar esse investimento. Então, muitas vezes é melhor ir devagarzinho, né? Um passinho de cada vez, bem estruturado. Enfim, ninguém contava com a pandemia, né? Quase quebramos também. Cara, aí passou a pandemia e eu nunca larguei aquele sonho de voltar a trabalhar, a entregar um produto master, cara. Isso aí, o Thiago acompanha, cara, essa minha conversa há quanto tempo, Thiago? Desde lá, de quando a gente se conheceu, cara. Desde que eu te conheci, você fala que quer largar o laboratório, ficar sozinho porque você ganha mais dinheiro, que quer ter sua área bem personalizada, porque aquilo que dá dinheiro, isso é um papo antigo mesmo. Não, e veja, é incongruente, né? Vocês estão me ouvindo falar aqui de peito aberto que eu construí uma empresa com 22 pessoas, muito bem estruturada, junto com o meu irmão, junto com os meus sócios, a gente fez isso tomar uma proporção maior. A equipe só aumentou, só melhorou nossa relação com o cliente, com essa estruturação de crescimento. E entretanto, eu falo ainda que o meu sonho mesmo é viver o ateliê. E isso eu entendi que é uma coisa que já vem do meu coração. Então, vamos lá. Negócio é uma coisa. Eu me sinto bem fazendo o ateliê ali, o dentinho no pincel. Mas, Fabiano, porra, então você montou um negócio com 4 máquinas CAD/CAM, com 4 impressoras. Exatamente, esse é o ponto. Esse ano a gente conseguiu fazer com que eu trabalhasse aqui no meu ateliê sem ser escravo disso. Porque a melhor fase da vida, acho que de um profissional, independente da área, hoje eu tenho isso para mim, é quando ele trabalha por amor, literalmente, cara. Que ele não tá preocupado em pagar uma conta no final do mês, cara. Que ele não tem essa pressão. Você extrai o seu melhor. Então, que acontece? Essa máquina que nós construímos juntos aqui, ela serve para me dar esse suporte, ok? E por mais que ela não me dê uma margem igual ao personalizado, ela me dá o suficiente para eu trabalhar aqui tranquilo. Então, hoje eu consegui dividir linhas, né? A gente tem a linha de personalização aqui dentro do laboratório e uma linha de produção. Literalmente, o cliente, quando ele entra aqui, ele vai até um Y, que já é muito bom para o mercado, tá, gente? A gente não entrega um produto C, D, E, enfim, a gente entrega um produto muito bom. Entretanto, existem alguns clientes que eles querem a minha atenção, eles querem que eu vá até a clínica, eles querem ter toda uma gravação, uma filmagem, fotografia, e aí eu montei um produto. Eu simplesmente montei um produto de personalização, aonde ele consegue comprar isso. Valor tem que ser diferenciado, tudo tem que ser diferenciado. Então, assim, ó, acho que não sei se vem mais uma quebra de cultura aí, né, de pensamento, de paradigma, daqui para frente. Eu queria fazer uma análise técnica do que você trouxe aí, né, Fabiano? Na verdade, o que é interessante?
teve uma parte que você falou que a gente tem que entender o que é um laboratório ateliê e o que é um laboratório de produção. E que agora você tem basicamente, né, um ateliê dentro do laboratório de produção ali para poder fazer os seus personalizados. E isso, pessoal, Sim. eu falo muito em todas as lives praticamente. Um dia eu vou apanhar na rua de tanto falar sobre isso, mas é modelo de negócios, né? O que é o modelo de negócios? É como que você vai oferecer... Aqui no livro também, né? Capítulo 5. Fica o convite para todo mundo aí. No livro da PDESP, lá do congresso da PDESP, você compra aí pela editora Napoleão Quintessence, né? Tem um capítulo inteiro explicando como definir modelo de negócio, como fazer sua precificação e outras coisas do tipo. Você vai sair daquele livro, além de toda a parte técnica maravilhosa, ainda tem essa parte de gestão. Eu trago minucioso como você vai trazer o seu modelo de negócio para o seu laboratório. E trazendo essa perspectiva que você trouxe aí, Fabiana, a gente tem que entender o que é um modelo de negócio. É como que você vai gerar valor, capturar aquele valor e entregar valor, né? Então, olha, eu estou gerando, entregando e capturando o valor para o meu cliente. Mas como? Como é que eu vou gerar valor? Por exemplo, a gente tem aí um laboratório ateliê. O laboratório ateliê, ele gera valor exatamente esse atendimento personalizado, essa personalização também do trabalho específico. Eu lembro que você gostava de fazer até manchinha de cigarro, de fumante, né? Então, é uma personalização que é impossível de você atingir em escala. Então, como que você está entregando o valor? Através de personalização, atendimento e outras coisas. É como que você está captando aquele valor ali? É através do preço mesmo. Você está cobrando mais caro por aquilo ali. Então, como você está dedicando mais tempo para poder entregar um trabalho mais personalizado, você tem mais valor naquilo para poder cobrar um preço mais alto. Agora, quando você tem um modelo de negócios que é de produção, aí de fato a gente tem que entender como que você está entregando valor para o seu cliente. Não é através de uma qualidade absurda, não é através de uma personalização do atendimento, mesmo que você tenha alta qualidade, mesmo que você tenha um atendimento personalizado, não é o mesmo que você consegue fazer com aquele outro modelo de negócio. Então, a forma que você entrega valor, na verdade, geralmente, é quando você consegue ter regularidade, ter prazo, ter preço, né? Existem diversas formas diferentes de ter um laboratório de produção para ter um modelo de negócio específico ali, de entregar o valor e de captar aquele valor do cliente. Só que esse novo formato que você está trazendo também é um modelo de negócio. Existe esse modelo de negócio, que é um modelo segmentado. O segmentado é quando você está divulgando para o mesmo público 2 serviços diferentes. E isso é perigoso pra caramba. Tem que ser feito igual você está fazendo, com paciência, com calma, com estrutura, com equipe. Por quê? A gente vê muito comumente os técnicos e os donos de laboratório trazendo esse modelo de negócio segmentado para dentro do laboratório dele pelo mesmo motivo que você. Ó, eu sou apaixonado por dente, por prótese, por uma qualidade absurda e eu tenho como propósito entregar essa qualidade para o meu cliente. Então, eu quero sentar na bancada e produzir, mas eu preciso ganhar dinheiro ali pelo laboratório, né? De outra forma, porque só aqui, se eu sair de férias, outras coisas, não vai ser o suficiente para mim. Só que faz da forma errada. E aí o que pode acontecer se não estruturar da forma correta nesse modelo de negócio específico que é o segmentado? Você gera um concorrente interno. Como assim um concorrente interno? Reparem o que o Fabiano trouxe, pessoal. Ele primeiro estruturou toda a empresa dele. Tudo bem que ele já tinha trabalhado dessa forma personalizada antes e tal, mas estou falando desse novo modelo de negócio, de produção. Ele estruturou toda a empresa dele e agora que a empresa consegue rodar sozinha, não depende do Fabiano dar o toque dele especial ali naquela empresa, ele abriu o ramo de negócio personalizado dele que depende exclusivamente do Fabiano. Aí que está o pulo do gato. Porque se você é um laboratório de prótese que oferece um modelo de negócio segmentado, ou seja, tem um premium e tem o de produção aqui dentro, mas nos dois você se envolve na produção, o que você está falando para o seu cliente? Cara, compra o de produção que é mais barato, que eu vou me envolver do mesmo jeito e vou te entregar com a mesma qualidade. Então, para que você vai fazer o meu personalizado? Então, você está criando um concorrente para você mesmo. Só que como você está gerando um concorrente para você mesmo e tem a qualidade e o seu nome ali por trás, você vai ter que acompanhar a produção daquele laboratório ali o tempo todo. Você não vai poder focar nos seus personalizados, porque tem que entregar com a qualidade também, porque você está colocando o seu nome ali, né? Então, esse modelo de negócio, se você não fizer bem estruturado, é um perigo muito grande. Por quê? Você não vai atingir seu propósito e você vai ter uma precificação errada no seu laboratório ali e provavelmente vai ter um concorrente interno. Você vai ser seu próprio concorrente. Isso é um problema, né? Então, tem que ser construído da forma correta. Gera uma confusão. Gera uma confusão. E aí entra nesse caso, né, Kogut, de precificação e outras coisas também, né? Não, aqui eu vi vários pontos aí, Fabiano, antes de devolver para você, né?
você abordou assim todas as dores da jornada do herói do protético quando decide se tornar empresário. E aí muito do que eu vou falar agora é principalmente direcionado a vocês que estão principalmente começando agora, que tem lá 1, 2, 3 funcionários, e hoje nós fizemos uma reunião inclusive com alguém aí que tem exatamente esse perfil, né? Ó, um beijo grande aqui para Lu TTD, diz que o livro é sensacional. Ó, já um passarinho me contou que você é amiga aí da minha noiva Karina, então se tiver alguma dúvida aí, pode mandar que a gente vai conversando aí, viu, Lu? Beijo grande. Então é o seguinte, primeira coisa, voltando um pouquinho atrás ali dentro do que você falou, Fabiano, o que eu chamo de ponto de inflexão. O que é o ponto de inflexão? Primeira coisa, nossa, rapaz, eu consigo fazer um dente top. Aí te enche de alegria, te dá aquele prazer e tal, daí você vai lá, mostra para um dentista, cara, nossa, velho, ó, pega esse trabalho aqui, você começa a fazer, daqui a pouco você não está dando conta de vazar o seu gessinho lá, já coloca alguém no gesso, daqui a pouco já traz a mulher ou traz o marido para fazer lá os lançamentos do sistema, o financeiro, daqui a pouco você, nossa, cara, olha, comprei uma prensinha, mais um forno de anel, vou começar a prensar, fazer um pouco de fixa, mas vou precisar de alguém aqui para mexer aqui na inclusão, na desinclusão, e de repente você tem 5, 6 funcionários. E aí você percebe que você está numa empresa totalmente desorganizada em termos de processo, onde cada um faz de maneira empírica o que ele sabe fazer, vai levando e começa a perder o padrão. Esse é o primeiro problema. Esse é aquele ponto de inflexão em que você tem que parar e se organizar. E aí vem mais um problema, Fabiano. Não só isso, de começar a crescer aí a tua equipe, mas também aquela síndrome do deixa que eu resolvo, né, que eu vejo em muitos protéticos. O que é isso? O dentista, você se especializou em removível. Maravilha. Daí o dentista, ele gosta tanto de você, gente boa. Assim, rapaz, eu estou precisando de uma faceta. Você consegue? Uma coroa aqui de zircônia, você consegue? Manda para mim. Daí você começa a ligar para todo mundo. Ó, quem que pode fazer aqui para mim? Você já perde controle da qualidade daquilo que você está mandando fazer fora. Você já perde controle do tempo que você tem que compromissar com o teu dentista. É o que a gente chama de laboratório Frankenstein. Nós temos até 2 lives sobre esse tema aí que foi lançado aí na virada 2021 para 2022. E aí você começa a crescer e contrata mais funcionário, porque você vai ter que ter um na resina, acrílico, outro na injeção, outro no metal. Daqui a pouco você investiu lá um pouco no digital, então vai ter que ter alguém no digital e de repente você tem aquela colcha de retalhos que dá dinheiro. A gente atende muitos laboratórios assim, que dá dinheiro, que fizeram história, assim, tem 30, 40 anos de jornada, e chega lá, mas daí você vê assim um laboratório que produz lá, sei lá, fatura lá 300 mil por mês, mas tem 50 funcionários, não tem padrão e o tamanho nenhum, da dívida, né? nível de perda, nível de perda assim, de mais de 13%, só de custos invisíveis, de retrabalho, se vendo louco, e como que você vai fazer a gestão daquilo? Então, assim, nesse ponto de inflexão, se você está nesse caso aí, já tem 30 funcionários e está perdido, você faz desde a Hawley até a Mil Relaxante, até o de silicato injetado, o fresado, a zircônia, o metal, se você está... Fala com a K2Go, viu? Tem solução, não é da noite para o dia, mas a gente consegue colocar nos trilhos. Agora, se você está nesse ponto, nossa, estou com 3 funcionários, mas não está dando conta aqui, vou ter que chamar mais meu primo aí. Primeiro, contrate quem você possa demitir, isso daí é uma regrinha básica. Pode demitir teu primo? Então chama, traz o moleque aí, não tem problema. E aí, chama também, por quê? Porque uma outra questão que você colocou aqui, Fabiano, é gestão tributária. E nós estamos justamente no final do ano, onde você tem que saber, por exemplo, um laboratório de 22 funcionários, com uma veia digital, mas que também tem um serviço ateliê. Será que eu estou no enquadramento correto? Estou com o Jones Maia aí agora, que é da nossa assessoria fiscal e tributária. Será que eu estou capturando todas as oportunidades que uma gestão especializada em laboratório de prótese pode nos dar em termos de tributação? Será que eu não estou perdendo dinheiro? Eu mesmo agora, esse mês aí, eu recebi uma guia de 12 mil reais e eu dei pulo. Aí eu falei, não, tá errado. Depois a gente descobriu que tinha um erro, mas porque eu conheço. Agora, quem não conhece, vai lá e paga. Vai lá e paga. Cara. E será que eu não estou correndo risco
Aquele protético que declara um salário mínimo, ou lá, vamos colocar aí, arredondando 5 mil por mês aí de Prolabore, deu prejuízo porque não emitiu o montante suficiente de nota fiscal para cobrir todas as despesas, aí não consegue distribuir lucro lá na sua declaração de pessoa física, acabou de comprar um Porsche, daí a Receita chama o carinha lá. Ô, velho, eu acho que você esqueceu, ó, você ganha 60 mil, comprou um carro de 500 mil, você esqueceu de declarar aí alguma fonte de renda. Então, assim, e o momento é agora. Até vou dar um spoiler aí, depois o Thiago vai falar aí com mais propriedade e detalhes, mas agora no dia 20, nós convidamos aí a todos que estão nos ouvindo, a gente vai abrir a segunda turma de gestão lucrativa para laboratório de prótese. Vale muito a pena. Independente disso, nós temos uma ação agora de consultoria, de fazer esse planejamento fiscal, tributário e financeiro, fazer agora, porque o momento é agora, porque a decisão você tem que tomar em janeiro. Você dá um pequeno sinal e começa a pagar em fevereiro, em 6 parcelas. Então, assim, gente, manda um direct depois, faz, porque o momento é agora. O Jones está aí nos ouvindo, ele sabe, né? Cai aqui um planejamento, a gente já vê, planejamento, orçamento para 2023, metas mês a mês, modelo de negócio, a gente já começa a discutir, contabilidade, está perdendo dinheiro, está correndo risco, a gente já consegue analisar isso, já entrega tudo certinho para você dormir tranquilo no recesso, voltar em janeiro já com o pé direito. Então essa é uma questão assim que você levantou aí do tributário. Depois, propósito. Olha só que lindo isso. É uma tendência que está acontecendo, Fabiano, porque eu vejo assim, muitos protéticos que se tornaram grandes empresários, mas ele adora entregar, assim, se desafiar todo dia. Eu tenho um alvo de dardo aqui no escritório, é tipo uma startup que é sede em Curitiba, da K2Go, daqueles profissionais assim, dos pubs lá, ingleses, né? E todo dia eu tenho um desafio, né? Eu tenho que acertar pelo menos 3 dardos no bullseye, né? Que é assim, bem no centro ali, né? Então, você tem que se desafiar. E qual que é o grande desafio do protético? Entregar aquela prótese, como o Thiago falou, né? Aquele detalhezinho até de fumante, de cigarro. Não é aquela coisa perfeita, mas aquela coisa estética, harmônica e que representa. Eu vi que o Flores entrou na nossa live, espero que esteja indo. Que represente, esteja enquadrado nos temperamentos da pessoa, no perfil da pessoa, além da própria anatomia da pessoa. E você pode viver isso sendo um grande empresário da prótese. Sim, melhor ainda, porque nada melhor do que você colocar assim para você, não, eu vou pegar aí uns 3, 4 trabalhinhos por dia, vou dar um prazo de entrega aí de 30 dias para esse trabalho, porque eu não vou me preocupar com o lead time, e não me preocupo, porque lá o pau tá torando lá na minha produção, eu estou entregando lá na grande produção, mas você sabe... Só que tem que diferenciar, né, Fabiano? O Thiago falou uma coisa que aconteceu algumas vezes comigo, viu? Assim, eu não cheguei agora nesse ponto de ter essas 2 linhas tão redondo assim, tão simples, né? Eu encarei alguns desafios, eu fiz concorrência com o meu próprio negócio. Aconteceu, porque tudo... aprendeu na dor, né? Aprendeu na dor. Né? Espero que quem esteja nos ouvindo procure a K2Go, né? Que daí vai... Exato. Como eu disse, a gente não é preparado, cara. Antes lá, quando eu tinha 13 anos, que eu comecei na prótese, se tivesse um curso, uma parte de gestão dentro do curso de prótese, como hoje a gente sente falta dentro das escolas de uma educação política, né? Enfim, se tivessem algumas matérias dentro do curso, seria muito mais simples, né? Porque eu não precisaria passar por essa dor, mas passei, né? Eu só acho que existe um caminho aí para o técnico que tem ali na sua essência o seu propósito já bem definido, e ele quer também ser empresário. Dificilmente, cara, eu particularmente não conheço nenhum que não sofreu com essa transição, cara. Eu vim compartilhar a minha com vocês, porque hoje, de fato, eu consegui fazer isso como proprietário, empresário, eu consegui voltar para a bancada feliz, cara. Tô conseguindo ainda. Mas, assim, levou um caminho, bati cabeça, várias reuniões com sócios, porque, de fato, você tem um pequeno embate aqui dentro do cliente que fala assim, pô, mas o mesmo Fabiano que faz personalizado, faz a produção, o que justifica? Né? O cara me ligava no meu celular particular e falava assim, pô, dá uma atenção aí, cara. O que você vai falar pro cara? Não? Você não tem um produto, 2 para oferecer para ele?
Não, eu vou dar uma atenção, e eu vou dar uma atenção. Daqui a pouco eu estava dando atenção para 50 dentistas. Hoje são quase 300 aí. É impossível, humanamente impossível. E aí a gente cai num excesso de trabalho, excesso de horas, problemas cardíacos, como foi o meu. Você tinha quantos anos quando infartou? 2019? Você estava com quantos anos? 34 anos, cara. Ixi, tô 34 chegando anos. nesses 34, tô preocupado. É, Ô, a Fabiano, questão. só para resumir isso que você falou, uma frase só, tá? Depois eu volto para você. Se todos são especiais, ninguém é especial. E é isso que é esse modelo de negócio. O personalizado é porque aquele cliente é seu especial. O que é de produção, todos são especiais. Então essa é a grande diferença. Exato. E aí, assim, ó, compartilhando agora a dica para quem está aí, né, acompanhando a gente, curtindo o bate-papo, num determinado momento desses problemas que nós estávamos encarando, eu tentei entender o porquê. Por que que tá tudo em cima de mim? Eu já tenho equipe, eu tenho contratações, eu tenho meu irmão também, que é um grande gênio na parte administrativa, me ajudando aqui, amigo. cara. Por que que não está acontecendo? Porque estava tudo aqui dentro. Então, chegou um momento de a gente fazer algo que vocês devem orientar todos os seus clientes da parte de consultoria a fazer. Você precisa tirar todo o processo de dentro da sua mente e colocar isso num POP, né? Registrar todo o processo interno de laboratório. E isso deu um trabalhaço, cara, não foi feito por nós, porque eu não tenho experiência para fazer isso. Uma das pessoas que está assistindo a gente aí, o Anderson, ele já se manifestou algumas vezes, ele trabalhou aqui conosco. A especialidade dele é processos, né? E ele ficou aqui com a gente, acho que aproximadamente 1 ano e meio, 2. E esse 1 ano e meio, 2, praticamente todo o tempo dele foi dedicado, ou grande parte do tempo dele foi dedicado à construção de processos. Tivemos momentos onde ele entrava para compras, aí saiu a pessoa do CAD, ele foi para o CAD, sabe? Um cara multidisciplinar. Entretanto, o foco dele principal era construir os nossos POPs. Por que isso? Porque assim, ó, o laboratório cresceu, saiu alguém, entrou alguém novo, cara, essa pessoa ela não vai entrar fazendo o que ela acha certo. Tem que ter Tem que ter um padrão. Né? E isso é o ponto-chave, pelo menos que eu senti, que a gente só conseguiu deslocar quando o pessoal lá embaixo entendeu que tem que ter um padrão. Ah, mas eu tenho uma ideiazinha melhor. Cara, essa ideiazinha melhor, ela precisa passar por uma aprovação, Tem que ter fundamento, uma validação. Tem que ter profundidade. Tem que ter base. Né? Eu acho que assim fica melhor. Eu fiz assim porque eu acho nada. Se você me provar, eu vou ser o primeiro, mesmo como dono, a tirar o meu ego entre nós. Eu falo isso no meu time. E se você me provar que a sua técnica ou a sua ideia é melhor que a minha, já implementada dentro do negócio, com base, bem fundamentado, eu vou implementar, cara, porque é uma questão de soma. Pô, você trouxe uma boa ideia para mim e eu não vou aproveitar isso. Por quê? Por orgulho? Imagina. Então, essa parte já não existe mais em mim, né? Só assim que eu consegui fazer uma evolução, ter uma evolução com a divisão dessas duas linhas. Né? Hoje o cliente entende que a minha saída daqui custa tanto, que o meu trabalho custa Y, porque eu tenho 2 produtos. Fabiano, putz, eu não tenho budget para isso. Tudo bem, doutor, você vai ser bem atendido. A equipe administrativa, a gente tem uma equipe de recepção, uma logística bacana, os POPs todos padronizados. Você vai receber um bom produto. Só explicar, o POP é procedimento operacional padrão, que são as regras, né? O caminho dourado por onde entra, passa, é produzido e sai o trabalho. Sabia, Fabiano, que o nosso POP evoluiu para QR Code, um POP digital que está dentro agora do nosso software, né, Thiago? Até podia dar uma palhinha aí. Essa aí é o que você falou, Fabiano, eu concordo plenamente, é a parte mais complexa de todas, porque é a menos palpável. Quando você mexe na precificação, o faturamento altera lá na hora. Quando você mexe em cobrança, você recebe dinheiro. Quando você mexe com inadimplente, mexe com marketing, você vê os números no Instagram crescendo, né? Mas quando você mexe nos processos, não é na hora. E não é palpável de falar, opa, hoje eu ganhei 5 minutos a mais de tempo porque eu fiz tal coisa. Não é assim, né? Não é diretamente proporcional. E na consultoria eu faço exatamente isso. Eu faço tanto uma análise quanto a construção, desde a entrada da caixinha até a saída da caixinha no laboratório. E vamos passando cada processinho, ó. Qual que é a cronologia que deve acontecer? Porque o que eu falo para meus clientes é que todo mundo no laboratório sabe o que tem que fazer. Só que cada um do seu jeito. E aí não adianta. Só nessa live aqui, por exemplo, nós 3 estamos vendo 3 lives diferentes.
Eu estou vendo pela minha perspectiva, o Fabiano pela dele, o Kogut pela dele, e quem está nos assistindo ou nos ouvindo está interpretando pela mentalidade e perspectiva dele, né? O meu pai costumava dizer, existe a sua opinião, a minha opinião e a verdade, né? E aí os processos, a ideia é exatamente essa, de transformar em verdade. E como uma consequência dessa análise e construção, a gente cria dois produtinhos. Um é o fluxograma e o outro é o procedimento operacional padrão. O fluxograma é como se fosse a constituição federativa do seu laboratório. Aquilo ali não vai mudar fácil. Entrou, saiu uma pessoa, eu vou mudar. Não, não é isso. É como deve acontecer no macro o seu laboratório. E o procedimento operacional padrão é o micro. Mas agora chegou na parte de gesso. O que tem que fazer para vazar um modelo de gesso pedra, um modelo de gesso especial? Como é que eu faço? Aí cada um desses tem os seus POPs. E a gente faz, por exemplo, Fabiano, você já sabe muito bem que não dá para um consultor que está em Belo Horizonte fazer o POP para um laboratório que está em Santo André, por exemplo, né? Mas o que a gente faz? Eu trago técnicas para que o próprio laboratório possa construir os POPs com facilidade. Porque tem um jeito de fazer mais simples, e feito é melhor do que perfeito. Isso é muito importante das pessoas entenderem, né? Então o que a gente faz? Eu construo junto com o laboratório os procedimentos operacionais padrão e a gente anexa aquilo lá num formato de QR Code no fluxograma. Então tem um quadro no laboratório gigantesco ali falando como que tudo funciona ali dentro do laboratório. Então quando entra um novo funcionário, ele não vai entrar sentando na bancada e trabalhando igual normalmente é. Ele vai entrar, vai conhecer os procedimentos operacionais padrão, vai conhecer o fluxograma, vai sentar pelo menos um dia em cada bancada do laboratório para depois ele começar a atuar no trabalho dele. Mas Thiago, esse cara que eu contratei, ele é administrativo, vai trabalhar atendendo telefone. Não importa. Ele tem que sentar do lado do seu ceramista e trabalhar durante um dia ali, vendo o que aquele cara está fazendo e perguntando, né? O famoso papagaio de pirata, igual a gente brinca aí na prótese, né? Então, isso tudo é a parte de processos que não é palpável, mas, se você parar para pensar um pouquinho, por exemplo, quando você vai fazer uma cerâmica, a temperatura do forno, o tempo de abertura da tampa do forno afeta diretamente a qualidade da sua prótese. Então, os processos do seu laboratório afetam diretamente a sua qualidade de vida. Então, quando você começa a trabalhar com gestão, tudo isso que você falou aí, Fabiano, no final das contas, é gestão. Seja gestão emocional, né, que é essa parte de controlar o seu ego, entender qual é o seu propósito, seja a parte de gestão financeira, que é a precificação, sociedade, tributário, seja a parte de gestão de pessoas, né, o desenvolvimento humano, que a nossa consultora Elaine Morim faz muito bem. Quais são os cargos e salários? Já parou para pensar, por exemplo, você que está ouvindo aí agora, entrou um funcionário novo no seu laboratório, ele sabe o que ele tem que fazer? Ou você só falou assim, estou te contratando para ser ceramista, você vai aplicar cerâmica. É só isso que ele faz? Será que ele faz mais coisa? Ele também dá acabamento? Ele aplica cerâmica, ele injeta, ele faz o enceramento, ele faz o CAD, entendeu? Ele tem que ter um descritivo de função. Qual que é o cargo daquela pessoa, de fato? Qual que é o salário daquela pessoa? E como que ela pode se desenvolver? Né? Como é que ela vai evoluir? Isso tudo é gestão. E é a gestão que traz a qualidade de vida para que você possa fazer exatamente como o Fabiano está tendo hoje, né? É escolher para que lado que eu vou, qual é o meu propósito. Eu queria só dar uma perspectiva, Fabiano, já vou devolver para você, mas sobre POP, né, que você aplica tão bem aí, e o Thiago falou muito bacana também sobre isso, complementando. É tão interessante, cada vez que entra uma consultoria nova aqui agora, e é bacana que só essa semana entraram 2 consultorias, nossa, a gente fica se lambendo, assim, né? Pô, já quero logo pegar o brief, já quero logo começar a trabalhar, porque chegou no estado da arte aqui, Fabiano, que a gente já vai direto no ponto, assim, a gente cutuca aqui, sai um negócio lá, sabe? E a primeira coisa que eu gosto de fazer é dar dinheiro para o laboratório, assim, tirar dinheiro de lá das gavetas, dos custos invisíveis, né, de diversas formas. E uma coisa é diretamente relacionada ao POP. Quando eu vejo assim o mix de produção, né, eu pego lá os relatórios de produção, né, do último ano, do que ele tiver, começo a fazer esse mix de produção, aí eu já vejo assim o lead time, né, a data de saída do trabalho finalizado, menos a data de entrada, claro, tem que ver como é que está sendo alimentado e tudo mais, mas digamos que esteja tudo certinho, eu já vejo assim, daí eu já converso com o Thiago e com a Elaine, né, falo, nossa, cara, eu peguei um laboratório aqui com 22 dias aí de média de lead time, aí, com uma produção de R$200 mil por mês, 22 dias, cara. E esse perfil é prótese fixa, a gente consegue reduzir para 12, né?
Então, eu estou falando de 10 dias de ganho de lead time, né? Daí, mas que coisa é isso, o Kogut? O que tem a ver eu reduzir em 10 dias, né, o tempo de entrega para dar mais conforto? Cara, isso daí você alimenta toda a cadeia, mais conforto para o paciente, menos tempo de cadeira. O dentista, você otimiza a sua hora clínica e detalhe, 10 dias. Um laboratório que fatura 10 mil por dia, em média, eu estou falando que ele aumenta a sua produtividade em 100 mil reais por mês, só ajustando o processo, sem agregar um cliente novo. Apesar que a gente analisa churn, a gente analisa vários outros indicadores também. Então, cara, não tem hoje, desculpa, se você tem 2, 3 funcionários, não importa, mas não tem como você ter uma qualidade de vida dentro da prótese hoje, isso com a experiência de quem está chegando em 170 consultorias, sem fazer gestão no seu laboratório. E eu não estou falando assim, gestão, vou ter que fazer um MBA, não. Você tendo, às vezes, um caderninho bem organizado, você tendo uma planilha bem organizada, nós temos que saber o que fazer com essa planilha. Aquela história do cara que cobra milão para apertar um parafusinho lá no computador, né? Mas milão para apertar um parafuso? Não, milão porque eu sei qual parafuso tem que apertar, né, Fabiano? Exatamente. O problema, eu acho que para os técnicos, né, de fazer essa transição e ter esse entendimento de maneira absorvida, sem muito esforço, é que, assim, o técnico, o que a gente busca quando... Eu vou voltar lá para trás, quando eu trabalhava solo, né? Eu buscava o material melhor. A minha última preocupação era tributária. Hoje é a primeira, sem dúvida. Eu não pensava em gestão. Assim, eu pensava assim, o meu cliente o mais rápido possível. Eu preciso entregar rápido, isso aí sempre tive em mente, mesmo quando era só. E eu preciso ter um tempo de resposta e um tempo de atenção muito rápido. Então esses eram os meus pontos fortes quando eu era solo lá e isso me fazia ser um cara diferenciado. Como que eu faço isso com 22 pessoas e 200 clientes a mais? Que hoje, lá atrás eu tinha 10, hoje a gente tem quase 300, né? 200 e poucos clientes a mais. É só trazer o que estava aqui, o que eu fazia, tentar replicar, que é exatamente o que a gente está falando aí até agora. Mas isso é um trabalho infinito, cara. Vocês sabem muito bem disso, isso nunca vai acabar. Não. A semana passada, eu implementei um POP junto à minha gerente, que hoje eu deleguei alguns comandos dentro do time, porque não dá para toda decisão maior vir até eu. Isso faz parte do processo. Então, eu deleguei gerências de setores, e aí eu conversando com a nossa gerente lá embaixo, eu falei, olha, a gente precisa ter um time de 15 minutos para poder dar um orçamento de volta para o cliente. Então, tem que ser cravado. Cara, ele pediu no WhatsApp um orçamento, em 15 minutos tem que estar na mão dele. Por que isso? Porque não dá tempo do cara mandar para outros laboratórios, você entende? No meu ponto de vista, se você encantar ele num primeiro momento muito rápido, você não vai dar tempo para a pessoa ficar pensando, ter opções e tudo mais. O dentista, que é o nosso cliente, na sua grande maioria, ele quer facilidade. E ele é o ponto principal de uma odontologia num todo. Né? Seja ela laboratório, radiologia. A clínica, é o dentista. O dentista decide. Então, o que ele quer? Ele quer facilidade. Né? Então, um ponto de crescimento aqui para nós, lá na parte operacional, foi exatamente esse. Instalação de POPs, para que todo o meu time consiga gerar, em volta dessa pessoa, mais velocidade, que consequentemente vai gerar mais lucro. E o principal, sem eu. Voltamos lá para o assunto principal, que é a questão da cultura, né? O problema é que o técnico acha que ele tem dificuldade de soltar isso. A maior parte dos meus amigos, eu estou na área há 23 anos, a maior parte deles tem dificuldade de soltar isso. Pô, mas se não sou eu, o cara não fica feliz. Cara, mas o cara... Você tem que dar um jeito de sair num trabalho, então, com as suas características, mas que não seja você a pessoa a fazer aquilo. E eu falo uma coisa, eu vou citar um ponto polêmico aí, recentemente acontecido dentro da nossa área, né, onde gerou alguma discussão aí, que foi aquela relação que o Scopin colocou uma situação em relação aos técnicos, né? Eu concordo com ele. Sabe por quê? Vamos lá. É por isso que eu falei que era polêmico, né? Eu concordo com todo respeito aos meus amigos técnicos, né? Eu também sou técnico, na hora eu fiquei meio assim, mas eu concordo. Vamos lá, vamos fazer uma analogia a quem faz unha.
Hoje em dia, você já tem lá aquelas unhas ultra mega produzidas feitas por uma máquina. Daqui a pouco, isso vai existir na prótese. E ó, vai ser uma implementação dentro de uma empresa que entregue, por exemplo, um produto maquiado dentro de um processo, dentro de um sistema operacional dentro do laboratório. O que vai sobrar para o técnico, como eu e como outros colegas? O ateliê. O ateliê não vai ser substituído. Não. Porque tem gente que gosta, eu vou nas clínicas, tem paciente que ele gosta que eu faça as pinturas dentro da boca dele, na hora ali. Ou, pô, o cara tá pintando meu dente dentro da minha boca. É isso, cara. Tem gente que ama isso. E o cara tá pagando por isso. A questão é que o técnico quer fazer isso, quer usar o melhor material, quer trazer o conceito de quando ele era sozinho e ainda quer crescer. A conta não fecha, na minha opinião. De qualidade de vida. Hoje, o que a gente faz aqui dentro da empresa? A gente trabalha com compras, a gente colocou aí alguns fornecedores homologados, então existe uma lista de disparo para fazer compra de material, a linha de operação de recepção, assim, atendimento, tem uma forma de atender os clientes, para que o cara sinta que sempre está sendo atendido pelo Fabiano. Essa é a ideia. E que de fato é representado e muito bem representado pelo meu time, pelo Fabiano. Assim, eu acho que o meu time ele vai crescendo, vai errando, vai aprendendo, mas vai evoluindo. A galera tá na mesma pegada que eu. Reuniões semanais, a gente conversa, pontua as falhas, melhora o processo. Isso, então, voltando lá para os processos, é um ciclo infinito. Ao técnico que adentrar nisso... a reunião semanal, viu? Importantíssima essa conexão com o time. Gente, olha só, coisa linda aqui, Fabiano, já vou devolvendo aqui para você, nós já estamos estourando aqui em 15 minutos nosso tempo regulamentar. Conversa de amigo, cada vez que eu sento com o Fabiano para conversar, ainda bem que não tem chopp aqui na nossa mesa, né, Fabiano? Senão é de 3 para 4 horas para cima, filosofia, prótese, gestão, entra tudo, né? Passando aqui para as nossas considerações finais, só me permite, só vou dar uma voltinha aqui, passar aqui pro Thiago, depois a gente devolve aí para você, tá encantando aí o nosso público, com certeza, como sempre, né, muita coisa compartilhando, como disse o Anderson, compartilhar conhecimento, todos ganham. Conhecimento, quando compartilhado, né, Thiago, ele cresce exponencialmente, senão ele morre, né, Thiago, concorda? Sim, exatamente, eu falo isso sempre, né, o conhecimento, quando compartilhado, cresce exponencialmente, quando guardado, morre, e graças a Deus a nossa área está mudando a cultura e compartilhando cada vez mais conhecimento, e hoje em dia a gente compartilha conhecimento em troca de like. Antigamente cobrava 20 mil reais cada módulo, né? Agora é em troca de like. Então aproveitem essa era do conhecimento aí, não só compartilhem, mas aprendam, tenham profundidade, né? O que o Fabiano trouxe aqui de ideias, ó, você está trazendo uma ideia, não é porque a sua ideia não é melhor só porque você acha que ela é melhor, tem que ser discutida, tem que ter embasamento, tem que ter métrica. Tá bom, a gente vai implementar isso, mas qual que é o resultado que isso vai trazer para nós? Vai trazer economia, vai trazer faturamento, vai trazer lucro, o que vai trazer? Tem que ter métrica, né? E a frase que eu gosto de falar sempre, que eu trago para vocês aqui de novo, principalmente nessa parte de mudança de cultura, é que foco é saber dizer não. Você só consegue estabelecer o seu modelo de negócio quando você começa a falar não. E é uma palavra difícil de aprender a falar, mas quando você aprende a falar, dá gosto de falar. Tipo assim, eu tenho aqui um trabalho de protocolo de metal para fazer no seu laboratório 100% digital, que faz tudo zircônia, você faz? Não, mas eu tenho um laboratório parceiro que é muito bom, que eu vou te indicar. E sabe o que você está fazendo desse jeito? Você está fortalecendo a classe, porque na verdade não existe concorrência na prótese. Aqui é seleção natural. Dentistas bons encontram dentistas bons. Dentistas bons encontram laboratórios bons, dentistas ruins encontram laboratórios ruins. Dentistas caros encontram laboratórios caros e assim por diante, né? Então, é seleção natural. Você tem que escolher o que você é e o que você quer ser. É o famoso Kaizen dos japoneses, né? Que é ter o seu propósito. O que você gosta de fazer, ama fazer, o que o mundo precisa que você faça e o que você vai ganhar dinheiro com aquilo ali, né? Você junta tudo, você vai conseguir seu propósito. Então, foca. Foco é saber dizer não. E no começo, pessoal, quanto mais pequenininho, eu lembro do Dr. Francis Lima falando e do Marco Celestrino também falando na nossa aula lá no Congresso da PDESP. Se você começa pequenininho e vai estruturando as coisas, entendendo de tudo que está acontecendo na sua empresa, ela vai crescer. Indubitavelmente ela vai crescer porque você tem
um conhecimento sobre o que está acontecendo, mas conhecimento é diferente de controle. Você não precisa controlar tudo, você precisa organizar para que tenha controle, né? Não é, mas o controle não precisa ser só seu, mas esse crescimento, ele vem. Então, pessoal, a maior mudança de cultura que eu estou vendo hoje em dia, no setor de odontologia como um todo, mas principalmente na prótese dentária, é a mudança de cultura da gestão. E o principal motivo disso estar acontecendo hoje em dia, até o Fabiano citou ali rapidamente, é por causa do digital. Antigamente, o laboratório digital ele tinha uma margem de lucro, uma lucratividade absurdamente alta, porque os insumos eram baratos, você conseguia cobrar um valor mais alto ali, então isso não necessitava de tanta gestão. Você podia fazer de qualquer jeito, que ia sobrar dinheiro no final do mês ali, mesmo que você não soubesse quanto nem como. Mas hoje em dia, com o digital, você precisa entender de modelo de negócio, precisa entender de fazer a compra da forma correta, precisa entender de precificação. Por quê? Porque aí você tem escala e você consegue ter esse funcionário maravilhoso, que é uma fresadora, que é sim maravilhoso, mas não é para todos e o tempo todo. Se não é o seu momento de comprar uma fresadora, terceiriza. Tem laboratórios incríveis que terceirizam o trabalho ali na sua região, provavelmente, né? Então, foco é saber dizer não. E não é porque você é pequeno que você tem que aceitar todos os tipos de trabalho. Quanto antes você se posicionar, mais rápido você vai chegar no seu objetivo. É ter metas e ter métricas para acompanhar esse seu objetivo. E se você quiser um empurrãozinho para entender um pouco melhor de como se organizar em relação a isso, a partir do dia 20 de novembro, eu sei que tem muita gente que estava esperando isso aí agora, a gente vai lançar o novo curso de gestão lucrativa para laboratórios de prótese. Dessa vez ainda mais completo com os feedbacks que a gente teve do primeiro. Então não perca a série de aulas que a gente vai dar gratuita e o lançamento do curso completo de gestão lucrativa para laboratórios de prótese. Então, corre, se inscreve lá no site da K2Go, segue aqui o Instagram, porque daqui a pouquinho você vai começar a receber notificação. E esse curso, pessoal, ele está fazendo a diferença na vida das pessoas, porque a gente consegue visualizar aquilo que eu falei que não é palpável, né, Fabiano? A gestão torna palpável, o que o Kogut falou. Olha, se você tem tanto tempo de lead time e diminui ele, você vai aumentar em tanto seu faturamento. Só que você precisa entender. Assim como da queima do seu forno você precisa entender, assim como da espessura mínima do coping, assim como a mistura que você precisa fazer ali para chegar numa cor específica, você precisa entender de gestão. E é isso aí. Sim, sim, sim. Cara, deixa eu pegar um gancho aí que você falou sobre o produto, né? A virada da odontologia digital. Vou pôr por exemplo aqui, cara, os compósitos híbridos, né? Para quem tá aí é técnico, os compósitos híbridos, eles hoje são a grande menina de ouro, né? Os de olhos de ouro, enfim. Todo mundo quer fazer híbrido por causa de uma relação oclusal melhor, um conforto melhor ao paciente. Lá atrás, o híbrido era mais barato. A resina, na verdade, desculpa, não era híbrido, a resina, o compósito, era mais barato do que um silicato ou uma cerâmica. Aliás, era 4 vezes mais barato na época que eu fazia isso de maneira analógica. Eu fazia uma resininha na mão ali e aquilo era quase que um provisório, né? Vamos pensar assim. E um produto muito bom. Hoje, a matéria-prima do CAD/CAM, ela é simplesmente o dobro do de silicato. E essa inversão, ela acontece porque o compósito híbrido só tem uma forma de fabricar ele. Então, exclusividade agrega valor. Então, isso funciona, gente. Tudo isso que a gente falou em relação à gestão, isso funciona em todas as áreas de maneira igual, mudando alguns pontos. Então, o técnico tem que olhar um pouco mais para fora do laboratório, para fora da bancada. Quando caras como o Kogut e o Thiago estiverem ali nas lives, não fiquem trabalhando, prestem atenção, de fato, no que está acontecendo, porque não é puxa-saquismo, não, por serem meus amigos, é porque, de fato, é uma realidade. Isso acontece em todas as áreas. Se você pegar áreas desenvolvidas no sentido profissional, onde grandes empresas, né, bancos e tudo mais, todos eles têm tudo isso que a gente falou na live. Isso não é uma descoberta, né? A questão é que a prótese em si, ela é muito pouco profissionalizada. Por isso que a gente tem uma certa dificuldade na questão tributária e financeira, né? Na questão de contratações. Quando eu vou contratar alguém, eu tenho um problemaço. Acho que dá tempo da gente passar por isso aí, esse assunto um pouco mais tranquilo, né?
eu tenho um problema, porque o técnico em prótese dentária, ele chega aqui com a ilusão de que ele vai ganhar mais do que eu até, entende? E, de fato, recentemente saiu um colaborador daqui, ele ficou com a gente 1 ano e meio, vou contar uma história verídica, vou usar a situação dele para exemplificar. Ele ganhou mais que eu durante 1 ano. Na cabeça dele, não. Na cabeça dele, ele fala assim, não, cara, eu não ganhei mais que você, sua empresa cresceu. Cara, mas a minha empresa não sou mais eu. Eu sou um assalariado, eu ganho meu prolabore aqui dentro. E vai por mim, cara. Você atingiu um teto maior que o meu, cara, esse ano. Eu sou o dono. Mas a minha função aqui dentro, ela deixou de ser tão importante quanto a sua. Então eu não me incomodo em pagar mais para o cara, porque ele, de fato, entregava muito bem ao que a empresa precisava lá embaixo. Entretanto, ele veio me questionar em relação a uma questão de CLT. Ah, pô, eu queria um 13º. Veja, era um profissional comissionado que não tinha um PJ aberto, não tinha. A gente fez de uma maneira ilegal, né? Enfim, era uma pessoa muito amiga, é uma pessoa muito amiga minha, e tinha um projeto de ir para Londres. Então nós fizemos um acordo de cavalheiros, onde durante 1 ano e meio nós iríamos nos ajudar. Mas isso não envolve uma participação de um 13º, por exemplo. E isso o técnico não entende, cara. Não entende. Assim, gente, CLT, ele vem acompanhado de encargos, da mesma forma que ele vem acompanhado de bônus, né? 13º, férias. Eu acho que faz sentido a área começar a entender um pouco sobre isso. Senão se torna bem difícil. E para os empreendedores, principalmente, pensem em uma forma de gerir contratações que sejam justas, inclusive para quem está resolvendo montar um negócio, cara. Porque é assim, ó, veja, eu vou fazer CLT, eu vou dar convênio, eu vou dar VT, VR e ainda vou dar 30% de comissão sobre o meu produto. Aí eu pago 20% de imposto. Não fecha a conta, não fecha a conta. E o que é combinado não é caro. E por isso que na consultoria de recursos humanos que nós temos aí, de desenvolvimento humano, né, da Elaine Amorim, nós entregamos um plano de cargos e salários e com recomendações. Não tem problema você pegar lá um freela e combinar com ele. Olha, vou te dar uma participaçãozinha no lucro. Se a gente atingir determinada meta, você pode ganhar uma média do ano a mais lá no final do ano. Mas não chame de 13º. Fale que é um prêmio relacionado à meta, porque não tem 13º para quem é freela, para quem... Gente, olha, que papo maravilhoso. Um abraço grande aqui para o meu super amigo, Dr. Rogério Carvalho, de Manaus. Agora ele está mais na região serrana. Saúde financeira do laboratório se reflete em qualidade dos trabalhos ofertados. Uma galera isso aí, meu amigo. Gênio da gestão na parte de clínicas, aí agora lançando novos projetos. Beijo grande no coração. Gente, rodada final aí para a gente se despedir, começando por mim. Não deixem de aproveitar, o Thiago falou lá do curso, no dia 20, nós temos essa ação aí, o Black November da consultoria, né, um pequeno sinalzinho de entrada agora, para a gente já ver o teu planejamento para o ano que vem, fiscal, tributário e a parte de organização financeira e lista de preços também, a gente já deixa tudo organizado agora, depois a gente termina. Pequeno sinal, começa a pagar em fevereiro em 6 parcelas, está um preço com certeza caro no seu orçamento, porque é de acordo com o teu perfil. Se você tem 2 funcionários, é diferente de um laboratório que tem 50 funcionários, né? Então não se preocupe, é adequado ao perfil e é para trazer mais tempo para sermos humanos. É isso aí, Thiago. É isso aí, pessoal. E a gente sabe que é difícil, é o que o Fabiano falou, não dá para fazer isso sozinho. Então, se você quer contar com uma equipe... É impossível. Então, você quer contar com uma equipe altamente especializada que conhece de laboratório de prótese, esse é seu momento. Aproveita o Black November da K2Go, é só uma entrada e vai cuidar de toda a parte financeira para entrar no ano que vem do jeito certo, e aí a gente começa a parte de processos, de marketing e outras coisas, né? A gente sabe que final de ano é correria, então é por isso que a gente fez isso aí, né, pessoal? Então, se você vai construir uma casa, você contrata um engenheiro, pedreiro, arquiteto. Se você está com problema no dente, você vai no dentista, né? Se você precisa fazer uma prótese, você pede para o protético. Se você está com dor, você vai no médico. Se sua empresa está com qualquer problema, você vai numa consultoria. Certo, Fabiano? É isso aí, cara. Eu dei sorte de conhecer esses 2 feras aí antes deles crescerem a esse nível de ter a comunidade, de ter esse serviço.
E aí peguei umas dicas boas com eles, viu, galera? Nada, cara, você nasceu para brilhar. Cara, É. um abração para você também, Tatiana, Geraldo, obrigado, querido. A galera tá perguntando aqui se, acho que me perguntaram no particular, né, se tem espaço para Tem o uma quê, dúvida aí antes Fabiano? da gente fechar a live. Posso dar esse espaço aí pra galera, pessoal? Tranquilo? Cortou um pedacinho quando você falou ali, né? O pessoal está perguntando e daí cortou o assunto. Tá, o pessoal perguntou para mim no particular aqui se iria abrir espaço para perguntas. Sim, por mim tudo bem, não sei se para Vai vocês mandando tudo bem. pergunta aí. Olha só, a gente já está 30 minutos depois do horário complementar. Eu tenho um compromisso aqui que eu já estou pedindo para segurar aqui, mas manda a sua pergunta, porque ao longo da live a gente foi respondendo aqui algumas questões. Aquele que já pede para mandar pergunta, a gente, quem sabe, faz ao vivo, ou se não sabe, também não sabe ao vivo, né, Thiago? Sim, Eu sim. falo que eu não Agora, sei. Errar faz parte do processo, né? Errar é parte do processo. Exatamente. Enquanto vem a perguntinha aí para a gente encerrar com chave de ouro, olha só, principalmente para quem tem aí, por exemplo, você tem 3 funcionários aí no seu laboratório. Imagine, a nossa consultoria tem 7 especialistas, 7. Tirando a equipe de suporte, 4 consultores, um em cada área, pessoas, marketing, recursos humanos, finanças, a parte de processos, tecnologia. Imagine você, de 3, a partir do momento que você dá o ok lá no aceite da consultoria, desse Black November, você já é colocado num grupinho, num grupo seleto, exclusivo, onde você já tem 10 na tua empresa. Tem 3 mais 7, discutindo o seu negócio e o planejamento com experiência de muitos e muitas consultorias para começar com o pé direito ano que vem. Então é isso. Fabiano, faz o seguinte, se tiver a pergunta, mandou a pergunta ou não? Acho que a pessoa deve ter saído, cara. Deve ter Não, saído. sem problema, mas depois pede para colocar e você manda para nós aí, a gente entra em contato. Tá bom, gente? E todos aí, faz um print, compartilha, faz uma pergunta lá no direct da K2Go sobre gestão, sobre curso, sobre a consultoria, sobre o que você quiser, sobre o problema que você está tendo agora aí, que a gente possa dar um pitaco. Pode mandar, não fica sem resposta. Nosso nível de resposta é excelente, tudo que a gente recebe, a gente responde rapidinho. Pode contar com a gente, tá bom, turma? Boa, pessoal, obrigado por quem nos acompanhou aí, meninos. Tava na minha zona de conforto aqui, bem tranquilo, e estendeu as 5 horas fácil. Esse é um dos bate-papos que eu mais gosto, né? Bate-papo aberto, sem muita coisa montada, enfim, as coisas acontecem. São os melhores papos, né, cara? É vida real, tá? Então, estou aqui à disposição também, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, quem ficou com a gente aí, me chama direto também. Parabéns pelo trabalho, eu acompanho aí, tá lindo, né? E torcendo aqui na primeira fila por vocês aí também. Fabiano, obrigado. Se deixar solto, a gente vai até meia-noite. Pessoal, obrigado pelo tempo de vida que vocês estão dedicando aí, acompanhando a gente, né? E só resta desejar um abraço fraterno e até o próximo encontro na próxima quarta-feira. Muito obrigado, meus amigos, e um abraço, até a próxima.